Olá, pessoal! Daremos continuidade na semana 2 de Projeto de Vida, com a aula 22, o esperado encontro com os resultados. Bom, na aula passada nós tínhamos falado um pouco sobre a questão da importância de analisar os resultados das nossas ações que foram planejadas e executadas a partir daquele plano de ação que já foi elaborado há muito tempo. Então, nós temos, primeiramente, que rever as nossas ações para que a gente continue planejando e executando com isso, certo? E o segredo de tudo isso é sempre seguir as tendências, ou seja, as tendências é que vão nos possibilitar o acompanhamento de todas as nossas ações e vai nos permitir também que possamos antecipar, algumas outras estratégias que possam ser efetivas no nosso planejamento, certo? Então, a atividade primeiramente, você deve entender o que é uma tendência, e na verdade é nada mais, nada menos que mais uma possibilidade ou uma probabilidade de que algo pode acontecer e também de que algo possa tanto dar certo quanto errado. Bom, as tendências, elas são positivas e também, digamos assim, não tão boas. Mas como nós vamos saber se vai ser positivo ou negativo? Cabe a você planejar e executar as suas ações e também observar todas as tendências de resultado, certo? E é em busca do resultado esperado que é possível pensar em estratégias mudando os planos e alterar as tendências negativas para positivas, certo? Então, é necessário rever a todo e qualquer momento, certo? Então, nós temos várias tendências, na nossa vida. Um exemplo, a tendência de queimar o bolo pode ser modificada antes que isso aconteça para que o resultado seja alcançado. Um exemplo, você pode estar ali planejando olhar o forno de 5 em 5 minutos, tá? Colocar no forno na temperatura mais baixa, para que ele asse vagarosamente e não queime, não asse tão rápido. Então, essa é uma tendência. É claro, existe também os desvios de resultados, E você vai fazer o quê? Você vai executar ações para que você não desvie as suas tendências e não desvie de seus resultados. Por quê? Porque isso vai ser possivelmente um grande problema. Você vai deixar de controlar as ações, os objetivos e as metas e vai seguir direto, tá bom? Então, na atividade de hoje, pensando em tendências e analisando as ações do seu plano de ação, preencha o quadro a seguir com possibilidades identificadas por você na execução das ações. Um exemplo, estudar 4 horas todos os dias os conteúdos componentes curricular de maior dificuldade, matemática, física, química, certo? Um exemplo. Se na segunda-feira, as tendências são, se na segunda-feira houver algum imprevisto na sua casa e você não conseguir estudar as 4 horas planejadas, você pode ampliar as horas na terça-feira. Um exemplo, na segunda, ao invés de 4, eu estudei 3. Então, faltou 1. Então, amanhã, na quarta-feira, eu vou estudar 5 horas, certo? Porque para suprir as 4 horas e eu tenho que, suprir a hora ausente que eu não fiz ontem. Então, eu vou estudar, ao invés de 4, eu vou fazer 5 para pagar o dia de ontem, tá bom? Qual é a tendência? Prejuízo nos estudos, caso não haja como reverter as 4 horas estudadas. Então, se eu deixei passar 1 hora de estudo, a tendência foi negativa. Por quê? Porque eu não cumpri com a minha obrigação. E por aí segue, tá bom? Questão 2, pensar sobre tendências também pede que cada um analise o planejamento como um todo, mas reflita também sobre as partes. Então, você vai fazer a leitura deste texto a seguir, que ele fala exatamente sobre meta, objetivo, objetivos alcançados, sobre tendências, sobre plano de ação e vai fazer a atividade da seguinte forma, você vai avaliar o seu plano de ação e observar qual é o todo, ou seja, o que compõe o seu plano de ação, quais são as metas e objetivos e quais são as partes, as ações. E você vai analisar se as suas ações estão
alinhadas com o seu projeto de vida. Isso é muito interessante, que suas metas e objetivos, prazos e demandas sejam sempre de acordo com as ações. E aí você vai registrar no seu caderno todas essas observações. Eu estou seguindo o meu planejamento, o meu projeto de vida, eu estou conseguindo alcançar as minhas metas e os meus objetivos, então faça todo esse compilado de informação. E aí você vai fazer essa relação entre o todo e a parte, né? E você tem que entender que os dois são imprescindíveis para ajudar na análise dessas tendências que nós falamos há pouco, que são elas que podem acontecer tanto de maneira positiva quanto negativa no seu planejamento. Então, não esqueça de acompanhar cada uma de suas ações e se antecipar às possíveis mudanças que sejam necessárias. Então, é o que eu disse, faça correto, né, a leitura das suas metas e objetivos e analise as partes, as ações. E aí sim você vai saber, né, se planejar melhor para não ficar, né, a desejar no seu plano de ação. Pessoal, então qualquer dúvida estou à disposição e vamos à atividade. Até a próxima.